Meus amigos, estamos no ar de novo com o nosso podcast Pode Crer. Hoje eu estou aqui com o pastor Alexandre, que vai falar muito mais com vocês. Pastor Alexandre, muito obrigado pela sua presença e queria que você falasse um pouco sobre o senhor. Primeiro, eu quero dizer do prazer de estar aqui com você e com todos os colegas que colaboram com esse programa, que eu não tenho dúvida, tem um potencial significativo na transformação, né, da vida das pessoas. Eu sou membro da Assembleia de Deus de Madureira, o meu bispo é o bispo Abner Ferreira, e lá é em São Cristóvão, né, porque São Cristóvão era uma igreja pastoreada pelo Túlio Barros, e depois passou para a gestão de Madureira com o bispo Abner. Eu sou esse pastor dessa denominação que tem que já tinha, né, um peso significativo, e quando foi para Madureira, então, na gestão do bispo Abner Ferreira, ela ganhou maior visibilidade em função desse trabalho assim profundo que ele faz na região já há muitos anos, né? Através do Manuel Ferreira, depois do Samuel Ferreira e do Abner Ferreira. Agora quem pastoreia lá é o pastor Samuel Gonçalves. Aqui eu mando um abraço carinhoso. E é isso, eu sou professor de filosofia e sociologia. Nosso convidado de hoje, ele tem bastante conteúdo, hein? E a minha vida é essa, é buscar fazer com que as pessoas tenham um olhar da religião muito, muito maduro, muito equilibrado, porque a ideia que se tem de religioso é que todo religioso é extremista, é uma pessoa que não tem limites, que invade o espaço do outro de maneira assim muito impositiva, e no fundo esse não é um retrato da religião. As pessoas conhecem muito pouco de nós. E através desse programa, muitas pessoas vão ouvir, talvez melhore a sua visão, né, a respeito de nós e da religião como um todo. Então, antes da gente entrar em todo esse assunto, pastor, quando a religião entrou na sua vida? Então, rapaz, eu havia saído da Brigada Paraquedista, fiquei um tempo fora, e quando foi em 1991, eu estava num baile funk dentro do Complexo do Caju, na comunidade do Parque da Alegria. E assim, uma voz falou comigo assim: aí não é o teu lugar. Foi Deus, minha gente. Se você está no baile funk, pode saber que Deus também está te convidando, hein? Se ouvir uma voz, faça igual o pastor. Aí eu ouvi essa voz que me disse: aí não é o teu lugar. No dia seguinte eu entrei numa igreja que era a Assembleia de Deus no Complexo do Caju. Aí me converti, não saí mais. Fiquei lá, não saí mais. Tá tocando aqui, alguém tá me procurando. Sem problema nenhum. Com a gente é sempre alguém assim. Tá me procurando, me desculpa. Olha, pastor, e olha que a hora que a gente tá gravando é uma hora boa, mas é assim. E continuando o que aconteceu, eu peguei, fui à igreja, né, a Assembleia de Deus lá no Complexo do Caju, tinha apenas a 8ª série. Tinha entrado na Brigada, na Paraquedista, saí na 8ª série, aí me converti. Comecei a ouvir as pregações, eu falei: rapaz, isso é legal, maravilhoso, mas alguma coisa, eu preciso de um nexo causal para a minha vida ter sentido aqui. À época não tinha esses termos, né? A gente fala: pô, peraí, o negócio, preciso me arranjar. Aí voltei, fiz o ensino médio, aí fiz a primeira faculdade de teologia, que era a antiga EPOI, né? E aí comecei a pregar por aí, falando do amor de Deus. Ninguém acreditava, né? Porque a gente, quando é da comunidade e você começa a alçar determinados lugares que até então não eram próprios da comunidade, filho de pais semi-analfabetos. Aí daqui a pouco eu falei: rapaz, mas eu preciso me aprofundar mais. Aí fui fazer filosofia na UERJ. Aí fiz filosofia, falei: caramba, isso aqui é show de bola.
Aí eu falei, Deus, se o Senhor me der a oportunidade de fazer hebraico para aprender a língua que Jesus falava, eu ficarei enormemente feliz. Rapaz, não deu outra. Fiz o vestibular da UFRJ, passei para hebraico. Fui fazer português, hebraico, grego, aí fiz latim, que está dentro do combo da matéria. E aí meu olhar sobre religião mudou, porque a gente começa a entrar num terreno que depois, se você não tiver um equilíbrio para lidar com isso, fica muito difícil, porque as pessoas acham que a Bíblia foi escrita em português. Uhum. Né? E aí, mesmo, como é que você explica para o camarada que a coisa é muito mais profunda do que ele entende? Né? Porque quando você vai traduzir um texto, você traduz esse texto objetivando alcançar o público de destino. E aí é óbvio que você vai fazer as adequações no texto. Aí você pega, por exemplo, o Salmo 1, Mismor le Davi Adonai Rohi lo Ersá, que está lá em hebraico. E a tradução ficou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas se você pegar e traduzir ipsilíteres, tendo cuidado de focar na etimologia de cada termo, você vai ver que a melhor tradução seria: o Senhor é meu amigo íntimo e não faltará. Ou o Senhor é meu amigo íntimo e não faltarei com ele. Olha como é que muda totalmente, né? Com certeza. Aí você... o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas falta emprego, falta pão, falta saúde. Como é que nada me faltará? Então, são dessas coisas que eu me aprofundo, que eu gosto, para tentar aludir determinadas vertentes do texto que não está acessível para todo mundo. Queria só que o senhor repetir, porque eu quero agora utilizar a parte do ipsilíter. Então, assim, se você pega... por exemplo, a minha monografia na UFRJ foi tratando especificamente a questão da mulher. Porque a mulher ficou culpabilizada em função de um determinado conjunto de ações que foram, de certa maneira, engendradas pelos sacerdotes que faziam o escrito do texto. Os mais antigos contavam as histórias e eles iam escrevendo. Mas você sabe, se é um homem inteligente, sabe que quem tem a caneta na mão dá o tom de como é que o texto vai ser escrito. Era o que aconteceu naquela época. Os sacerdotes adequavam o texto e esse texto foi tomando um caráter muito mais masculino. E aí, meu amigo, alguém vai perder. É como a nossa linguagem, né? A nossa linguagem, ela vem do grego e quando chega no Brasil, todos os termos vêm em masculino. Porque quem fez a transição da língua fez dessa forma. Você pega, por exemplo, Jerônimo fez algumas traduções que a gente fica assustado até o dia de hoje, né? A gente tenta dar uma adequada. Mas ainda bem que nós temos muita gente lúcida na igreja que discute essa temática. A minha questão foi da mulher, mostrando que a mulher não saiu da costela do homem, não tem a menor possibilidade. E se você for ver, por exemplo, no capítulo 2, a palavra ali não é... Na verdade, não deveria ser selar. Selar é do lado. Então, isso quer dizer que quando Deus fez o homem e a mulher, ele fez um ao lado do outro, não tirou do lado. Já vai pegar da tua costela e vai dizer, não existe no texto. Mas está lá, e aí vai fazer o quê? E aí o meu trabalho na UFRJ foi exatamente mostrar como é que a compreensão que nós temos da mulher dentro do contexto religioso precisa mudar e precisa mudar rápido. E hoje, depois do texto publicado, eu vou transformá-lo em livro depois, com o tempo, especificamente só sobre essa temática, para a gente
tentar aludir essa coisa de maneira mais equilibrada. A gente sabe que dá problema, porque a ideia que se tem é que você está mexendo num texto Na que Bíblia, é sagrado, isso. mas as pessoas não entendem que a mensagem é sagrada, mas o texto é humano. O texto é humano. Uma coisa é a mensagem e a outra é humano. Se alguém pega você brigando ou sendo um pouco áspero com teus filhos, pode dizer assim, pô, que pai grosso. Pô, mas você sabe por que você está fazendo aquilo. Você não está fazendo aquilo com brutalidade, você está fazendo aquilo com desespero de quem ama. Uhum. Vai fazer a pessoa entender isso. É que por amor a gente faz até loucuras, né? É. A gente comete loucuras. E entrando mais nesse lado que também tem um livro, minha gente, depois ele vai falar do livro que ele escreveu, mas a gente vai escrever um outro. Mas eu queria puxar mais um pouco dessa parte da Bíblia, que quando a gente fala da tradução, e a tradução ela veio muito para o masculino, quando você despertou para esse sentimento que as mulheres tinham, sim, o seu lugar ao lado, e não saindo de uma costela, não saindo de alguém, de dentro de alguém para que fosse feito isso. Como chegou? Eu queria entender como você chega nessa concepção, assim, vou mudar. Eu sei que estudou 5 línguas, a gente está aqui com um poliglota, mas quando você resolve tirar isso desse contexto e desse lugar comum, né? Porque seria muito fácil passar por tudo isso sem nem questionar. Está escrito, foi traduzido, eu continuo com a tradução. Quando você estuda todas essas línguas, você tem uma outra visão, até porque sua Bíblia não deve ser nem em português, deve ser lá em hebraico, aramaico, deve estar lá. Ela é uma versão em hebraico. Em outra língua. Mas quando você sentiu essa falta da contextualização da mulher na vida religiosa, na vida bíblica, né? Desse livro que é um livro sagrado e que foi modificado até por conta de tradução mesmo. E a gente, quando está falando de tradução, a gente não está falando de tradução da Bíblia nos dias de hoje, né? A gente está falando que foi feita uma tradução bem lá atrás. Quantas vezes essa tradução não mudou? Quantas vezes as pessoas não mudaram? Quantas vezes as pessoas não adaptaram? A mensagem é muito parecida, como você falou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e falta emprego, e falta água, e falta luz, falta comida, falta tudo para tanta gente, mas ao mesmo tempo a gente tem um grande problema que, assim, se ninguém pega e tenta não reescrever, minha gente, eu queria só que vocês compreendessem, o pastor não está querendo reescrever a Bíblia. Não, de forma alguma. Ele só tá puxando para uma tradução mais literal. E puxar para o mais literal é trazer mais próximo daquilo que o mensageiro queria, para que a mensagem chegasse como o mensageiro queria. Quando foi que você sentiu essa inquietação e quis fazer essa tradução, ainda mais puxando para o lado da mulher? Então, a minha proposta primeira era discutir a questão do dízimo e ofertas da igreja. E a minha orientadora, a doutora Cláudia Prata, mando aqui um abraço para ela com certeza vai ter acesso a esse podcast. E aí ela disse, Alexandre, eu gosto muito de você. Faz uma coisa mais simples. Eu falei, mais simples? Aí eu comecei a pensar, e essa coisa da maneira como a mulher não só era vista na igreja, mas como a mulher ela era percebida na sociedade, isso já me inquietava. Aí eu disse, então eu vou falar sobre a mulher, porque eu não acredito que o pecado entrou no mundo por causa da mulher. É impossível que isso tenha acontecido. Zero possibilidade. Alguma coisa aconteceu no texto para isso. E aí eu comecei a pesquisar. Comecei a pesquisar como é que o texto bíblico ele surge. Há alguns autores que divergem da opinião, mas aí tudo bem. A questão é provar que eu estou errado. Eu não estou nem aí. A questão é provar que eu estou errado. Mas você pega uma elite de Israel que é levado cativa para a Babilônia,
E na Babilônia tem o endeusamento de Marduk. Marduk era o deus da Babilônia. Eles produzem, o povo judeu, os sacerdotes, a elite está lá, escravizada, eles começam a pensar, bom, como é que nós vamos fazer para mostrar que nós temos um Deus mais poderoso que Marduk? Porque todos os anos havia aquelas festas, né? Aí eles disseram, bom, vou fazer o seguinte, vamos mostrar para eles que o nosso Deus é um Deus mais poderoso. Aí eles escrevem o Gênesis. O Gênesis foi escrito para dar uma resposta a toda aquela sacralidade atribuída a Marduk. Aí eles começam a escrever o Gênesis, mostrando que tem lá o Elohim. Aí tem uma discussão, mas Elohim é um nome plural. Só que ali, embora seja um designativo plural, ele também é um designativo majestático. Então, criou o sumo Deus, os céus e a terra. E aí ele vai criando uma história. Só que eles percebem que há no conjunto da sociedade um mal que impera. Se há na sociedade um mal que impera, como é que surge isso? Como é que nasce isso? Agora, foi o que eu te falei, quem tem a caneta na mão dá o tom de como o texto vai ficar. Com certeza. Aí, meu amigo, as mulheres, e eu digo para você, nós só temos Bíblia por causa das mulheres. Sem mulheres não tinha Bíblia. Zero possibilidade. Por quê? Porque as mulheres eram que ensinavam os filhos. E elas ensinavam os filhos e formavam os filhos que seriam os futuros sacerdotes. Elas que faziam os cultos na casa. Elas que guardavam a herança histórica dos seus antepassados. Quando eles vão começar a redigir os textos, quem eles chamam? Os mais antigos. E a maioria que domina os textos? As mulheres. Que dominam os textos, que dominam a história. Aí elas começam a contar. Mas, ao contar, o texto vai tomando um formato. E ele vai tomando um formato muito mais masculinizado. Aí você tem a ideia da mulher que se afasta de Adão, que vai lá e come do fruto, e aí come do fruto porque Deus não quer que ela alcance conhecimento. Então você tem uma série de questões que você diz, peraí, mas Deus não é contra conhecimento. Por que ele ia impedir a mulher de comer um fruto para não acessar conhecimento? Então você começa a pegar alguns buracos na história. Eu falei, não, peraí, tá errado. E aí comecei a me aprofundar. Fui verificando a questão das mulheres e cheguei especificamente nessa ideia do porquê que essa mulher se tornou não só culpabilizada e por que ela foi alocada no contexto da história como retirada do homem, como se ela fosse uma subserviente. E no fundo, não é isso. Se você pegar, por exemplo, a passagem bíblica, tem um termo lá que é zeknegodo. Ou seja, farei para ele alguém sem o qual, ou sem a qual, ele não poderá ser aquilo que ele é. Esse é o significado do termo. Eu vou fazer para Adão alguém sem a qual ele não será quem ele deverá ser. É assim que surge a mulher, e não uma mulher retirada da costela, submissa. A ideia de submissão, a mulher tem que ser submissa ao seu marido. Ou nós repensamos isso dentro do conjunto da religião, ou nós repensemos isso com muita calma, com muita serenidade, ou nós vamos ter um problema. Porque hoje, a depender de quem é esta mulher, ela ganha relevância. Se ela for uma simples mulher que se converteu, ela continua sendo aquela mulher submissa ao marido, papapá. Mas se ela for esposa de alguém que tem uma profunda relevância dentro do contexto religioso, aí ela já não é uma mulher comum, ela é uma outra mulher. Ela não pode nem se pensa em compará-la com Eva, por exemplo. Uhum. Porque ela está num patamar diferenciado. E aí, tanto é que depois você vai perceber surgindo
pastoras, apóstolas e papapá. E, inclusive, há essa discussão, né? Se a mulher pode ser pastora, se a mulher pode ser apóstola. É só eles olharem, por exemplo, a história de Maria Madalena. Maria Madalena, que dizem que ela ficou endemoniada, vai ler a história e você vai ver que Maria Madalena perdeu o filho. Ela era casada com um homem que era de que era de um segmento religioso judaico muito ortodoxo, que podia se separar da mulher por qualquer motivo. A mulher acordou. Imagina se fosse hoje. A mulher acordou, olhou para você de cara feia, você podia separar dela. Aí essa mulher perde o filho. Ela anda com o filho durante vários dias, para cima e para baixo, com o filho desesperada, querendo que o filho ressurgisse. Aí o marido vê que agora a mulher não tem mais filho, ele não quer, abandona a mulher, e aí ele dá a carta de divórcio, dá a ela a herança que era própria, segundo a lei, para ela, e quando ela se converte, ela coloca toda a herança dela à disposição do reino, à disposição do ministério de Jesus. Mas isso ninguém fala. Não fala mesmo. Não fala, não interessa falar sobre isso. Não interessa falar que ela já exercia o apostolado lá. Aí tem que surgir eu. Aí tem que ser chamado no baile funk para poder vir aqui e contar até o dia de história. hoje me chamam para ir orar para iniciar baile funk. Eu tive dentro de uma comunidade. Falo, pastor, a gente faz um evento de funk todo ano. Pô, mas a gente sempre começa com oração. O senhor se incomodaria de ir lá orar para iniciar o baile funk? Eu disse, eu vou agora, meu amigo. Vamos embora. Peguei minha esposa, minha filha, entramos nós três no baile funk, orei com eles e disse assim, olha só, Jesus me chamou no baile funk. Aqui vocês estão para se divertir, se divirtam de maneira equilibrada, não coloque a sua vida em risco, mas percebam que se Deus falar com você, dá ouvido à voz dele. Orei, o funk começou, um beijo no coração de vocês, tchau. E se me chamar, eu vou de novo. O senhor é como Jesus, né? Porque Jesus não caminhava no meio dos bons. Jesus foi para poder revolucionar, para caminhar no meio das pessoas que precisavam, né? Daquelas que precisam é que a gente precisa estar do lado. A sua posição no culto, quando está no altar, com a Assembleia Reunida, é muito importante. Mas a sua presença no baile funk dá mais importância e mais significado ao seu ministério, porque você leva a palavra de Deus para aqueles que estão até abertos para ouvir a palavra de Deus. Mas talvez por um preconceito, muitos pastores não fossem, muitos padres não fossem, muita gente não comparecesse. E Jesus foi isso. Jesus, ele, na vida dele, pregou exatamente isso. Ele precisava estar onde ninguém queria estar, né? Ele não estava só em festa, só em celebrações. Ele veio para revolucionar. Então, eu acho que o seu ministério é mais ou menos isso, né? É estar onde as pessoas de fato precisam. É porque se tem uma coisa no evangelho que me machuca muito, é essa perspectiva muito elitista do evangelho. E por que eu digo isso? Porque quanto mais você elitiza a igreja, mais você afasta a igreja daqueles que precisam. Por quê? Porque essas pessoas se sentem... Eu morei na favela há muitos anos, 42 anos na favela. Eu sei como é que é a história. Se você chega lá na igreja, todo mundo começa a entrar muito bonitinho, muito aparamentado, aquela coisa, você fica com vergonha de entrar, porque você não tem roupa, cara. Não tem roupa. Você não tem roupa. Um amigo meu me convidou para ir à igreja. Naquela época era a Igreja Batista. Quando chegou no metade do caminho, eu desisti. Por quê? Porque eles estavam tão bem arrumados que eu olhei para minha roupa, meu pai e minha mãe eram pessoas de comunidade. E semi-analfabetos, não tinham recursos. Meu pai trabalhava embarcado, vinha de 15 em 15 dias para casa. Aí tu imagina, a gente comprava... talvez as pessoas que estão nos ouvindo hoje vão se identificar com isso. Com certeza. Rapaz, a gente ganhava um tênis uma vez por ano. Dia de Natal, na época de Natal.
E era a mesma roupa que a gente botava no dia 25 e no dia 1º. O mesmo tênis. Aí quando me convidaram para ir à igreja, cheguei lá e falei, pô, vamos. Cara, botei uma calça, meu Deus, uma blusa. Quando cheguei na metade do caminho, eu falei, pô, não dá para eu ir não, cara, não tô bem não tô passando mal. Aí voltei com o coração muito, muito angustiado, entendeu? Mas voltei, porque eu percebi que eles estavam, para o lugar que eles iam, se eles estavam tão bem vestidos assim, quando eu chegasse lá, a minha vergonha seria maior. Aí eu preferi desistir, voltei. Aí quando eu me converti, não mudei nada. Me converti, falei, caramba, agora o que eu vou fazer? Pô, vou criar um modo de vida próprio, vou ganhar o meu dinheiro. Aí peguei um dinheiro que eu tinha. Aí eu tinha uma televisão à época, aí vendia televisão, aí comprei um monte de roupinha de criança, né? Moro na favela, vou comprar um montão de roupinha de criança, vou sair para vender. Rapaz, quando eu cheguei na comunidade, um monte de criança sem roupa. É assim mesmo. Desculpa. Nada que isso, é assim mesmo. A vida da gente é feita de história. Aí eu vi um monte de criança sem roupa, aí, cara, doei a roupa toda. Agora estava sem dinheiro, sem televisão, sem nada. Mas aquilo transformou minha vida, assim, porque me deu um caráter mais humanitário. Eu acho que religião é isso, cara. Eu acho que nós precisamos fazer com que porque nós nos tornamos elitistas demais na religião. E quanto mais elitista você se torna, mais afastado você quer estar. Porque você começa a achar que todas as pessoas só se aproximam de você por interesse. E aí você se afasta. E quando você se afasta, esse teu lado humanístico, ele também se afasta com você. E aí pessoas deixam de ser alcançadas, porque nós elitizamos demais. Fizemos com que a igreja se tornasse uma coisa assim, quase que Inacessível. E igreja não deveria ser isso. Quanto a isso que eu luto. Eu acho que na minha concepção, a igreja ela foi feita para juntar, né? Para juntar as pessoas. E a gente sabe que a gente tem diversos problemas em todas as igrejas, não só nas igrejas evangélicas, como nas católicas, daqueles grupinhos, daquelas pessoas, que não acontece no Brasil não, gente, isso acontece no Afeganistão. No Brasil não tem esses grupinhos que falam, segregam e vão expulsando as pessoas. E a igreja, na verdade, ela devia ser a nossa casa, aquele lugar onde a gente se sente bem, onde a gente consegue se ligar com Deus, tocar com Deus, porque também está lá, e perdoa se a tradução for errada, onde 2 ou mais estiverem presentes, ali eu estarei. Se a tradução estiver errada... Essa aí tem um problema seríssimo também. Eu vou até hoje, não vou citar a Bíblia, porque o pastor... Não há problema. Porque o pastor pode fazer a correção. Mas é isso, eu acho que quando tem uma assembleia reunida, é esse o significado. São várias pessoas. Jesus caminhou com 12 apóstolos. Ele podia ter caminhado sozinho. Ele caminhou com 12 apóstolos. Depois Jesus ele vai juntando mais gente durante a caminhada. Isso é um sinal de quê? Que como foi a sua história, você começa sozinho, ouvindo um chamado no baile funk, e depois você vai até a igreja, você volta por conta da roupa. Quantas pessoas não voltam para casa por conta da roupa? Quantas pessoas vão procurar emprego e voltam para casa? Porque vem na fila um monte de gente muito bem arrumada e que não tem conteúdo. Gente que não estava nem ali para disputar a vaga. E aí a pessoa volta para casa. Muitas vezes a gente desiste de alguma coisa por conta da aparência. E isso é muito ruim. É muito ruim. E a gente admitir isso dentro de uma sociedade que não seja a igreja, porque a igreja para mim é algo sagrado, aí é pior ainda. Por isso que, assim, meu irmão, minha irmã, se você tá aí sem roupa, tá desestimulado, tá ouvindo o chamado de Deus, não desista, persista,
vai, entra na igreja, começa a participar. Olha, o pastor contou a história dele, está contando a história dele pra gente. Ele começou ouvindo um chamado no baile funk, que muita gente pode estar assistindo a gente hoje, pode estar dentro de um baile funk, pode ter saído agora de um baile funk, ou de uma outra coisa, ou de outro lugar, de qualquer lugar. A gente utiliza o baile funk como se fosse algo bem grande, uma discrepância da igreja. Mas não, às vezes as pessoas estão na igreja e precisando se reconectar com a igreja. Isso só fará se elas perceber que ali há um viés de humanidade. E de humanidade com sensibilidade, porque também não adianta você demonstrar humanidade sem ser sensível. As pessoas precisam acreditar. Eu sou uma pessoa assim, embora seja um homem de ciência, eu sou um homem de muita fé. Pra você ter uma ideia, rapaz, a minha vida é meio louca, assim. No caso por exemplo, como é que eu entrei na UERJ? Fica aqui o meu abraço a todos os meus irmãos da Igreja Católica. Recebo o meu abraço carinhoso, porque eu entrei na UERJ graças a uma aula dentro de uma igreja católica. Um irmão foi à minha casa. Eu tinha passado por um momento muito difícil. Aí eu passei um dia em frente ao UERJ. Eu falei, Senhor, não é possível que a minha vida seja assim. Se tu tens um plano na minha vida, me coloca dentro da UERJ, fazendo filosofia. Rapaz, fui para casa. Aí bate na minha porta João, um irmãozinho. Eu amo esse irmão até o dia de hoje. E o que eu sou hoje, devo a ele. O João chega lá, bate a minha porta e diz assim, Alexandre, vamos ali comigo. Eu falei, aonde? Vamos ali comigo. Eu falei, vamos. Aí, quando o João me leva no carrinho dele, teco, tô dentro da UERJ. Aí, eu falei, mas o que tu veio fazer aqui? Eu vim me inscrever para fazer o vestibular daqui. Eu falei, faz mesmo, irmão, cai para dentro disso mesmo. Não, mas você vai fazer também? Eu falei, rapaz, não tem dinheiro nem para comer, mano. Como é que eu vou fazer? Aí ele falou assim, não tem problema não, é de graça. Eu falei, de graça tem injeção na testa, filho. Aí me inscrevi, eu e João. Aí João passou na primeira fase, eu passei na primeira fase também. Aí João falou assim, vamos lá na Igreja Católica que eu faço um curso lá, preparatório pro vestibular da UERJ. Aí eu falei, pô, mas é pago? Pô, João, vou lá. Vou não, cara. Como é que eu vou chegar no lugar? Não, eu não sou... Não, João, desculpa, não tem nada não, cara. Tu se pendura lá na marquise e fica ouvindo. E era pago? Era uma taxa só para passagem dos professores. Uhum. Eles não havia assim uma... não era um valor. Era só para passagem dos professores. Aí eu peguei, me pendurei na marquise e fiquei ouvindo. Aí a menina começou a contar. Aí a professora falou assim, vocês sabem como é que surgiu o processo de favelização no estado do Rio de Janeiro? Aí eu falei, rapaz, eu vivi a vida toda na favela, nunca soube disso. Eu quero saber. Rapaz, ela contou a história. Quando eu chego lá para fazer a segunda fase da UERJ, qual é a pergunta que cai? Eu ia acertar. Morro da Providência. É isso. Foi numa batalha que teve lá na Bahia, num morro chamado Favela, e aí eles voltaram, os militares voltaram. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, Isso aí. Não deram casa para eles, e aí eles foram e construíram a primeira favela do Rio de Janeiro, que é o Morro da Providência. E muita gente tem preconceito com o nome favela, sem saber de onde veio o nome, que era de uma batalha. De uma guerra, né? Aí, quando eu chego lá, qual é a pergunta? Como se deu o processo de favelização no estado do Rio de Janeiro? Eu entrei com essa questão. Aí fiz fiz filosofia, aí passei para o concurso do Estado, me tornei professor da rede estadual. Aí depois saiu um concurso para a rede municipal de seropédica. Eu falei, mas eu vou fazer, só tinha uma matrícula para sustentar uma família e tal. Rapaz, aí me inscrevi no concurso e tal. Aí o concurso era num domingo.
No domingo de madrugada, rapaz, 1h da manhã. 1h da manhã. Eu sou despertado assim, do absolutamente nada, sem vontade de dormir. Aí sentei no sofá, liguei a televisão. Aí saiu uma notícia. Estados Unidos perde o primeiro lugar de potência econômica mundial e Tóquio assume. Me bateu um sono, eu desliguei a televisão e fui dormir. Qual foi a questão que a Selecom colocou no dia da prova? Mas Deus é contigo, né? Aí eu falei, rapaz, só muito doido esse negócio. Aí a questão estava lá. Das opções abaixo, marque a verdadeira. Qual país assume a primeira potência econômica mundial atualmente? Botei Tóquio, entrei por causa dessa questão. Então, a gente começa a perceber... É o mover de Deus na nossa vida, né? Cara, assim, e eu sou um cara de ciência, cara. Por exemplo, você citou, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Aí a gente acha, não, bom, eu vou estar orando e Jesus vai aparecer. O que Jesus está dizendo ali é o seguinte, quando houver alguém fazendo alguma acusação a você, em que o meu nome esteja envolvido, eu estarei lá. Então, todas as vezes que nós somos acusados de algo por sermos cristãos, ele vai estar lá nos defendendo. A gente não precisa brigar, discutir. Ele vai aparecer lá e vai fazer aquilo que é preciso ser feito. Mas isso você só pega lá do grego, não dá para pegar no português. No português você acha assim, não, onde tiver 2, 3 reunidos ali em meu nome, eu estarei. Então vamos reunir 2 ou 3, a gente ora. Aí, enquanto não tem 2 ou 3, o culto não começa. Quer dizer, aí tu vê. Quer dizer, o culto não começa se tiver um. Quer dizer, não dá. Aí a gente tem que paulatinamente ir fazendo com que as pessoas comecem a compreender o texto de maneira mais, assim, com um pouco mais de cuidado, né? Uhum. Agora, é óbvio, as pessoas, elas precisam de tempo para isso. Elas precisam de um imergir num processo, não só e como professor eu digo isso, não só de compreensão de texto, mas de um bom suporte, que é isso que, lamentavelmente, nós não temos na maioria dos lugares. Se você pega, por exemplo, um país que os professores são mais valorizados é o Brasil. O professor tem que brigar na justiça para receber o salário que o governo federal estabelece, o salário mínimo que o governo federal estabelece. Então, assim, são essas coisas que a gente começa a ver, e aí é importante que nós tenhamos figuras públicas fazendo essas defesas, sabe? Uhum. De olhar para a sociedade com um olhar mais caridoso. Se tem uma coisa, eu sou professor de sociologia e eu ensino política nas escolas. Eu digo, cara, a política precisa ser feita com humanidade, as pessoas precisam ter coração, sabe? Eu vou fazer um projeto de lei, faça com a alma, que você vai transformar a vida de pessoas. E não importa se você é religioso, não é religioso, faça com olhar nas pessoas, buscando fazer com que essas pessoas melhorem de vida, tenham possibilidades, consigam construir expectativas, porque sem isso não vai, cara. Não há vida. Não há vida, não há religião equilibrada, não há absolutamente nada sem política. E aí, quando você fala de religião e política, é outro problema que eu arrumo. Porque eu sou um profundo defensor de que a religião precisa colar com a política para fazer com que a política tenha um olhar mais sensível. Não estou falando de ter um olhar cristão, vou ter um olhar sensível. E como é que você vai ter? Hoje, um instrumento social, a sociedade foi alcançada por esse instrumento social que é a religião. A educação começa pela religião. Você vê que depois a igreja começa com seus processos educacionais e isso se transforma posteriormente em escolas que hoje nós temos no mundo inteiro. Sim, sim. Então é isso, cara. É desse jeito que eu sou.
E eu acho que a política e a religião, ela, na verdade, elas nem caminham junto. Elas são a mesma coisa. Mesmo. É a forma com que você pensa para o ser humano. Muitas vezes, quando você fala, porque quando você for fazer um projeto de lei, quando você for fazer alguma coisa que seja para o próximo, é o amor. É você dedicar uma parte da sua caridade, porque a caridade também na tradução, não me corrija, pastor, por favor. Na tradução, a caridade é o amor. Quando você coloca a caridade, você coloca amor naquele projeto. Você pensa no irmão como se fosse você. E aí você faz o melhor. Mas porque você está fazendo para o irmão aquilo que você queria que fizesse para você. Eu queria voltar ainda lá no tema de religião, e vou voltar a falar de religião e de mulher. Eu uma vez ouvi um discurso da Michelle Bolsonaro, que ela falava que ela era ajudadora e foi muito criticada. Eu queria que o senhor desse para as pessoas essa explicação do que é ser uma ajudadora. Não foi uma mulher que saiu da costela. E Não. assim, eu queria que o senhor falasse Terminantemente, não. eu queria que o senhor falasse um pouco, que assim como a história da favela ainda hoje é mal compreendida, o ela pronunciar ser ajudadora, ela também foi mal compreendida. Foi. É porque, assim, o termo ajudadora, a depender do contexto social, ele vai ser compreendido de uma determinada forma. Quando você pega o texto bíblico a partir do original, você vê que a ajudadora não é aquela que está lá submissa a você. Uhum. O termo, no hebraico, ajudadora, é aquela que vai colocar limite em você. Quando as tuas ações elas forem para além do bom senso, em linhas gerais. Sim. Por exemplo, cara, eu sou casado. Tem hora que, de vez em quando, me dá uma vontade de fazer algumas coisas. Minha esposa diz assim, Alexandre, será que é a melhor escolha? É melhor pensar um pouco? Então, a nossa compreensão de ajudadora é alguém submissa que vai estar lá obedecendo às minhas ordens. Mas no hebraico não tem nada disso. A ajudadora é aquela que vai ser a pessoa de referência para me colocar limite nas minhas ações. Para dizer para mim, olha, pensa bem, será que é a melhor saída? Olha, não é melhor deixar para depois? Mas como é que a mulher ficou? E aí eu concordo com a Michelle. A ajudadora é isso. É aquela que vai ser a conselheira, que vai te alertar de possíveis equívocos que você pode cometer. Mas vai falar isso hoje. E para mim, nesse contexto, para mim ficou bem difícil. Eu sou viúvo, fiquei viúvo muito cedo. E eu sempre dizia para as pessoas: a primeira pessoa que fala para você é sua esposa, porque na hora que você acorda, ela está do seu lado. E a primeira pessoa que fala para você, de novo, quando você vai dormir, é sua esposa, porque ela está do seu lado. Então é ela quem domina todo o seu pensamento, desde o momento em que você acorda, no momento em que você vai dormir. Porque é a primeira pessoa que fala e a última que fala também na hora de dormir. E quando se tem uma mulher que é uma ajudadora, que te impõe limites, ela pode te regrar daquilo que você fez durante o dia e te fazer projetar o dia seguinte. E quando todo mundo começou a bater, eu falei, gente, pelo amor de Deus, e hoje a gente tem aí várias inteligências artificiais que a gente pode estar lendo e não sendo manipulado por uma... Nem falo de imprensa, porque parece que é coisa de política, mas assim, a gente é tão manipulado por informações que chegam até a gente que elas podem ser facilmente mudadas. Como o senhor disse lá da Bíblia, a transcrição da Bíblia, ela passou por um monte de gente, óbvio, e para adequações, até a época que foi traduzida, até hoje, muitas pessoas traduziram, então muitas pessoas mexeram, os títulos foram mexendo e depois foram para várias outras pessoas, e o senhor tem essa oportunidade, o senhor tem esse privilégio de poder pegar a Bíblia na língua que ela foi escrita, ler, compreender e agir. E quando você passa isso para as pessoas
na sua igreja, na sua comunidade, qual é a enxurrada de críticas? Ai, Ou meu então, Deus. assim, não, eu sempre li que o senhor era meu pastor e nada me faltará. E você diz para ele que não. O que acontece com essas pessoas? A tua pergunta, você é um gênio, cara, você é um gênio. Qual é o problema todo? É assim, eu faço com que eles entendam que uma coisa é a mensagem que se dá no púlpito, Uhum. e a outra é o que você faz no seminário. Quando você está no seminário, você está dizendo para as pessoas, você está fazendo com que eles entendam o texto como o texto é. Quando ele está no púlpito, ele está fazendo uma hermenêutica do texto. E aí, ao fazer uma hermenêutica do texto, o objetivo não é fazer com que o camarada ele tenha a ideia do texto no seu sentido mais exegético, porque para quem está te ouvindo não me importa. E por que não me importa? Porque a demanda das pessoas ali são outras. É diferente de quem está num seminário. Quem está indo para a igreja quer ouvir uma palavra para se identificar, talvez para mudar de vida, para repensar a sua história. E aí é que está o grande problema. É qual é o texto que eu vou escolher, qual é o texto que eu vou utilizar quando eu estiver no púlpito. Então eu vou escolher textos que cumpram o objetivo que precisa ser cumprido. E qual é? É fazer com que as pessoas percebam sua vida, façam um olhar mais introspecto, corrija determinados rumos. Ali eu não vou tratar de questões, por exemplo, dessa natureza. Tá? Não vou falar, a mulher não saiu da costela, porque para ali especificamente não importa. Vamos fazer um seminário sobre mulheres. Demorou, vamos embora. Eu falo até meus alunos, a minha linguagem com eles é outra. É isso que eu estou dizendo. Na escola, a minha linguagem é outra. E aí, professor, qual é? Demorou, irmão, estamos juntos. Estamos na pista aí. Quando eu chego na igreja, o meu linguajar muda. Por quê? Porque é um outro público. Então, quando eu estou no púlpito, eu uso determinados textos que são textos que têm um outro objetivo e, portanto, uma outra perspectiva. Quando eu estou no seminário, aí, meu irmão, eu digo para ele, ó, o meu papel aqui é esse. Mas eu acho que a interpretação está errada. Você pode achar o que você quiser. A questão é, prova que está errado. Achar é o que você diz. A mídia fala um monte de coisas. Eu digo até para os meus alunos, rapaz, olha só. Todo discurso, eles precisam ser muito bem analisados. Por quê? Porque não há discurso que não tenha intencionalidade. E, além da intencionalidade, tem uma intenção. Então, qual é o discurso que você está ouvindo? Aí, vamos meter o pau no fulano, vamos quebrar as costas do ciclano. Pô, mas peraí, em que contexto isso aconteceu? Aí a pessoa não explica em que contexto aconteceu. Fulano falou tal coisa, mas em que contexto? Né? Fulano agiu dessa maneira, mas em que contexto? Aí as pessoas não explicam, a mídia não explica, a mídia joga a coisa, não explica. Uhum. Aí, de repente, você está aí, fala alguma coisa, num momento, toma uma atitude mais áspera. Olha lá, tá vendo? Olha lá, atitude áspera. Mas em que contexto essa atitude aconteceu? Aí você assume uma culpa que, no fundo, ela não tem um nexo causal, né? Exatamente. É como na Bíblia, né? Na Bíblia, se você tira uma parte do contexto, você muda toda a história. Eu acho que a gente vive, hoje em dia, a mesma coisa que está escrito na Bíblia. Se você tirar uma frase da Bíblia e utilizar, você muda todo o contexto da história. Então, assim, a gente tem que se contextualizar, estudar, que acho que já deu para perceber que isso estuda bastante e deve continuar estudando. Mas é isso, é o tempo inteiro a gente tem que estar em evolução, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar se aperfeiçoando, até para poder entender e descobrir que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na tradução literal, não é essa. Mas eu queria já, para a gente já ir se encaminhando para o final, que o senhor falasse um pouco do que o senhor escreveu lá no livro, falar do seu livro,
falar dessa importância da mulher na sociedade, e não só na sociedade dos dias de hoje, mas na sociedade ainda de Jesus, no caminho que ela tem para o cristianismo, no caminho que ela trouxe para a gente como uma luz, né? Como o senhor bem disse, a mulher que ensinava as crianças que depois se transformavam em sacerdotes. Então, aí eu já disse a importância, né? Porque se não existisse a mulher, não existiria o sacerdote, não existiria nada. Absolutamente nada. Então, desde os dias da Bíblia ou antes, até os dias de hoje, o senhor percebe uma evolução, o seu trabalho por fazer isso, por fazer essa transição, né? Para mim, parece uma transição, porque você retira a mulher de um lugar que ela nunca esteve e coloca num lugar que ela sempre esteve. E que para muita gente, esse lugar não existia. Mas está lá. Exatamente, está lá. Você pega, por exemplo, como é que você pode achar natural que Abraão tem um relacionamento com Agar e aí a mulher dele manda a mulher embora, ele pega, dá um pedaço de pão, um pouco de água e ela vai embora. Aí nós exaltamos Abraão, maravilhoso, Abraão, maravilhoso. E essa atitude, ninguém questiona? Ah, peraí, gente. A gente não vai questionar esse tipo de atitude de Abraão? Passou em branco. A relevância das mulheres, das parteiras. Ninguém fala da história das parteiras. Ninguém fala da história, por exemplo, de Maria Madalena, como deveria ser contada. Não tem. Todo mundo acha que aquela mulher, a mulher samaritana, era uma mulher que era prostituta. A mulher nunca foi prostituta. Agora, como você vai saber isso? Se mergulhar na história. Como é que uma mulher era prostituta e ela sabia exatamente tudo da Torá? Como? E depois ela chega lá na frente, é uma história, depois a gente vai se encontrar de novo. Com muitas vezes. Aí você pega, Jesus começa a conversar com essa mulher, aí a mulher começa a fazer perguntas para Jesus que só faria quem conhece. Senhor, olha só, vocês dizem que ele disse que tem que adorar em Jerusalém. Nós adoramos em Jerezim. Onde é que nós devemos adorar? Aí diz assim, vai lá e chama o teu marido. Só que a palavra marido ali, se você pegar a palavra no original, ela pode significar rei. Ah, chama ela teu rei. Ou aí ficou a tradução como dono, ou marido. Ah, chama teu marido. Ela disse, mas eu não tenho marido. É, porque você já teve 5 e o que tu tem não é teu. Mas está falando de rei. Samaria já tinha passado por 5 reis e tinha mais o último, que não era o rei era ele. Mas como é que vai saber disso? Não vai saber. Aí a mulher ficou lá como prostituta. E aí você vai fazer o quê? Aí você vai chegar na igreja e vai falar, a mulher samaritana não era prostituta. Aí, Alexandre, você é maluco. Aí daqui a pouco sai na internet. Aí quando sai na internet, puxa, fulano falou. E aí? Só porque fulano falou, agora é verdade. Quando eu falei, não era. É uma outra coisa que nós temos que mudar. As pessoas não me entendem, por exemplo, eu conheço você. A gente passa a se conhecer, a gente cria uma amizade, e aí depois eu vejo que você tem um potencial maravilhoso. Rapaz, a pessoa não consegue aceitar que você tem um potencial. E que por ter um potencial, você pode alçar novos voos, ter outras perspectivas de uma série de coisas. Mas as pessoas não conseguem aceitar isso. E é isso que, por exemplo, hoje faz com que a igreja não avance. Porque se tem um lugar, e olha que eu sou cristão, mas eu sou cristão, eu sou verdadeiro, eu não gosto de historinha. Se tem um lugar onde as pessoas precisam valorizar o potencial do outro, é na igreja, porque nós temos muita gente com muito potencial. Tem muita gente que às vezes nem se manifesta. Além de outras formações, eu fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia e em autismo. Uhum. Pô, tem igreja que não tem profissionais para essa área.
E aí a criança chega lá, não tem... Coitada, fica perdida. E aí depois a família vai embora, a mãe fica sofrendo em casa. Mas nós da igreja poderíamos dar esse suporte. E por que não damos? Eu estou falando de humanidade. Estou falando de religião. Estou falando de humanidade. Sim. Mas a gente não dá esse suporte. Então, assim, além dessas descobertas, né, dessas questões bíblicas, tem essas coisas que todo dia compungem o meu coração. Mas eu sei que num determinado momento a gente vai fazer com que as pessoas tenham uma mente aclarada para isso. E eu não tenho dúvida de que o seu convite para eu vir aqui é uma oportunidade que Deus está me dando de fazer com que pessoas ouçam o que a gente está conversando hoje e possam refletir com liberdade sobre isso, sabe? Sentar, estudar um pouco mais, desenvolver essa humanidade e seguir o seu exemplo de abrir espaço para uma conversa ampla, despreconceituosa, que possa ouvir o contraditório, que possa trazer algo novo, que de certa maneira, às vezes até nos impacta, né? Mas que está aí, que pode ser pesquisado, que pode ser comprovado, desde que a pessoa também queira, né? Então, eu te agradeço, acho que você tem um papel maravilhoso, não só você, mas sua equipe, de fazer com que essas vozes ecoem, né, no coração das pessoas aí. Eu acho que a gente tem tantas conversas que não levam ninguém a lugar nenhum, e é muito mais, para mim, seria muito mais fácil falar sobre outros assuntos, e para mim é muito mais prazeroso, é o que me impulsiona na vida, é trazer esse tipo de conversa, que me tira da minha zona de conforto, tira todo mundo que está assistindo a gente também da zona de conforto, faz pegar o telefone, eu estou aqui desesperado para pegar meu telefone, mas eu bebendo da fonte, que é o pastor, mas querendo entender muito mais do que isso. Primeiro eu queria saber o nome da sua esposa, porque você já mandou beijo para todo mundo e queria que você mandasse um beijo também para sua esposa, que é uma grande mulher, né? Para ter um homem que luta pelos direitos das mulheres, que muda, ressignifica tudo aquilo que foi falado desde muito tempo atrás até nos dias de hoje, e deve ser uma bela ajudadora. Que você mandasse um beijo para sua esposa, falasse do nome dela. O nome dela é Lidiane, ela é uma psicóloga maravilhosa. Eu te mando um beijo, meu amor, Deus te abençoe. E eu vou te ser sincero, cara. Pensa numa pessoa que faz as coisas com muito cuidado, com cuidado terrível. E se eu não faço muitas bobagens, não faço por ela. Que às vezes eu quero falar para as pessoas, ela fala, amor, você está certo, mas olha, não faz, não é o momento. Eu sei que você está certo, eu sei que inclusive eles precisam ouvir isso, mas não é o momento. Tá bom. Então, se a Lidiane é uma pessoa... Um dia você vai conhecê-la. Parabéns, Lidiane, pelo marido. Não, ela é maravilhosa. A Lidiane é uma... Eu mando um beijo para a Sofia, para a Rebeca, são minhas filhas. A Sofia, uma garota também genial, passou para a faculdade de português e hebraico porque não conseguia... Puxou o pai ela. Não, ela lia uns textos da Bíblia e ela dizia, não é possível que... Não. Ela ouvia umas pregações e ela dizia, não. Aí foi fazer português e hebraico. Mas o sonho dela era fazer direito. Aí hoje ela está fazendo português e hebraico na UFRJ e passou também para direito na Uniswan, está lá fazendo direito. Espero que ela vá bem. A menina uma filha muito dedicada. E deve ser uma felicidade, né? Ter uma filha que segue o mesmo caminho do pai. Fica inquieta com aquilo que... ela é inquieta. Que vê. É inquieta. E quer buscar mais conhecimento, quer conhecer para poder até discutir, né? E quando a gente fala de discussão, minha gente, não é briga, é discutir, é você trocar ideias, é você pôr a sua versão na mesa, a outra pessoa colocar a versão dela, se tiver duas, se não tiver duas, melhor ainda, porque aí vira uma conversa muito melhor, e aí você trocando ideias, você consegue mudar o conceito que você tem.
E aí é só nessa troca, né? Eu acho que a vida é isso. Se você pegar, por exemplo, nós acreditamos que Deus, que Jesus é o Adam Kadmon, Uhum. que é uma outra questão. Ué, como é que pode Jesus estar com Deus antes da fundação do mundo e Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Aí dá uma confusão. Só que você pega no hebraico, Jesus é o Adam Kadmon, ou seja, ele é o protótipo do ser humano. O nosso corpo é o corpo que deriva de Jesus, que é o protótipo, que ele já estava com Deus antes da fundação do mundo. Mas você só vai saber isso onde? No hebraico, no português não vai. Porque a gente tem a ideia de um Jesus só espiritual e tal, mas na cultura judaica, Jesus é esse protótipo. Então, Jesus é o protótipo desse humano que somos nós. Tanto é que depois ele vem em carne, habita entre nós. Aí a gente entende por que Jesus estava com Deus antes da fundação do mundo. Enfim, mas é uma coisa que a gente... A gente vai conversar várias e várias e várias outras vezes. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração para aquelas pessoas que estão ouvindo a gente agora e que precisam sentir o agir de Deus, o poder de Deus na vida delas e saber que elas não estão sozinhas. Deus está olhando por você, por mais problemas que você esteja passando na sua vida, existe um Deus que é super poderoso e que pode mudar a sua vida hoje. Agora, nesse exato momento que você estiver vendo, se for de madrugada, de manhã, de tarde, à noite, Deus está contigo, Deus é contigo. E queria que você fizesse uma oração por essas pessoas, porque tem muita gente hoje em dia com essas coisas da vida, depressão, ansiedade, problemas de trabalho, falta de trabalho ou problema de trabalho, falta de comida, como a gente já falou, ou excesso de comida. Porque a gente não consegue mais sobreviver como um copo d'água, né? A gente bebe um copo d'água e está satisfeito. A gente quer muito mais do que um copo d'água. Ou então a gente nem tem um copo d'água. Por essas pessoas que estão aí em casa e que precisam dessa palavra de Deus, desse sentir que Deus não está longe deles, assim como o Senhor passou por diversas provações e Deus foi lhe dizendo o caminho, que essas pessoas também têm esse direito de conhecer esse caminho, que Deus está pronto para mostrar esse caminho para eles. Quando você disse, eu precisava fazer uma prova e aí eu assisti uma coisa, e quem quiser volta lá no podcast, e era exatamente aquilo que era na prova, e foi aquilo que eu fiz. Isso não foi uma coincidência da vida, isso foi o agir de Deus na sua vida. Que Deus possa agir na vida dessas pessoas, e aí nada melhor do que o Senhor possa fazer essa oração para a gente, para que a gente possa terminar esse podcast. E lembrar para vocês, minha gente, que o pastor vai ser nosso convidado, vai estar aqui quase todos os dias com a gente, para a gente poder estar falando muito mais de Deus, muito mais da importância da mulher na sociedade, muito mais da importância da tradução literal da Bíblia, que traz toda uma diferença, faz uma diferença no estudo, porque você tira do contexto alguma coisa que já é contextualizada, e que sua família seja inundada pelo amor de Deus, que eles possam estar carregados de tudo isso, que o Senhor transbordou para mim, transbordou para todo mundo que está assistindo a gente tem uma equipe aqui, e já ouviram tudo que o Senhor disse, mas muito mais pessoas irão ouvir pelo YouTube, e é isso, eu queria que o Senhor fizesse uma oração para que a gente pudesse terminar o nosso podcast hoje. Vamos sim. E o nosso podcast chama Pode Crer. Pode crer. Pode crer. Pai Celeste, nós te louvamos por estarmos aqui reunidos como família de Deus, como amigos que têm projetos, têm esperanças, têm desejos e colocamos não só a nossa vida, mas os nossos desejos em tuas mãos. Pessoas que estão hoje nos ouvindo e que nos ouvirão no futuro e também têm necessidades, têm sonhos, têm projetos e às vezes parecem que essas realizações estão tão distantes, mas nós unidos aqui oramos para que o Senhor inunde esse coração de esperança, Senhor,
para que eles possam crer que alguma coisa boa pode acontecer. Aconteceu na minha vida e eu sou grato para a eternidade que tu fizeste por mim, saindo de onde eu saí, vivendo o que vivi. E hoje, tendo as oportunidades que eu tenho, eu só posso agradecê-lo. Mas, sobretudo, eu posso afirmar para as pessoas que hoje nos ouvem que tu és um Deus bom, que tu cuidas de nós. Então hoje, Senhor, não entra só na casa, mas entra no coração das pessoas. Permita que eles efetivamente possam, com muito cuidado, com muito equilíbrio, com esforço também, porque os teus milagres, eles não surgem do absolutamente nada, você tem que tomar decisões, e às vezes as decisões nos colocam medo, receio, mas nos impulsiona, não só a nós aqui, mas a eles também, para que tomem decisões, para que se preparem para o resultado dessas decisões, positivos ou negativos, porque a vida é assim, é um constante risco, Senhor, é uma constante, talvez o termo não seja o melhor, mas uma constante aposta de que alguma coisa grande, nova e maravilhosa pode acontecer. É isso que eu desejo, ó Deus, não só para as pessoas que nos ouvem, mas todos os meus irmãos que estão aqui comigo neste lugar. Que todos os sonhos, todos os projetos, eles se realizem, que o Senhor abra a porta onde não há porta, que o Senhor estabeleça relações, que o Senhor estabeleça contatos para que as coisas possam ir bem, porque esse é o nosso desejo, e depois colocar tudo diante de Ti para que Tu uses, Senhor, não só as nossas vidas, mas os nossos recursos para o bem daqueles que nós pudermos assistir. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor me concede aqui. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a cada um dos nossos ouvintes, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. E assim a gente vai terminando o nosso podcast e pode crer, a gente volta logo, logo. Fui!